Quer ter plantas em casa? Então hoje a dica de como decorar, plantar e cuidar. Olá, eu sou a Gabi Aldi, arquiteta, e estou aqui com a Coralie, engenheira agrônoma da empresa Forte, e eu trouxe ela para falar um pouco sobre as plantas, porque como vocês sabem, eu não tenho habilidade nenhuma, nem para plantar, nem para cultivar, e como eu sempre falo, uma casa bem decorada sempre precisa de plantas, né? A gente sempre precisa de vida e planta sempre traz vida para dentro de uma casa. E passando lá pela agropecuária do Mané, eu separei alguns vasos, alguns de barro e alguns de plástico. E daí, como vocês sabem, eu adoro colocar a mão na massa. Então, dei uma customizada. Esse daqui, o que eu fiz? Eu usei aquela técnica que vocês já sabem. Eu peguei, utilizei aquela fita crepe, passei a fita crepe e utilizei aquela tinta que você tenho certeza que você tem aí na sua casa, que está encostada, aquela lata de tinta que você usou para pintar a parede, e dei uma customizada. No outro, eu utilizei uma seringa, então você vai lá na farmácia, pede uma seringa, mistura um pouquinho de água e passa, só usar uma técnica de deixar ela um pouquinho diluída na água, como eu disse, vai fazendo como se fosse um bolo e pronto, dá uma customizada no seu vaso. Então agora eu vou passar aqui para a Coralie para ela me dar umas dicas de como plantar nesses vasos que eu deixei super lindo e nesse vaso aqui que eu peguei lá na agropecuária. Vamos lá, Coralie? Vamos lá. Colocar a mão na massa aqui e deixar esses vasos lindos com essas plantas, colocar uma orquídea aqui. E todo mundo quer ter a orquídea dentro de casa e tem o receio de cultivar esse tipo de planta. Então a Coralie tá aqui para dar esse tipo de dica pra gente. Isso mesmo, Gabi. A orquídea é um tipo de planta que realmente muitas pessoas têm medo, né? É uma planta super delicada, exige um teor de umidade de água específico, né? E não gosta muito de luminosidade. Então esse tipo de cuidado a gente tem que botar reparo. E por onde a gente começa? Começa pela escolha do vaso, tá, Gabi? Bastante gente gosta do vaso de barro. Por quê? É um vaso com um material que absorve a umidade, então isso diminui o risco do aparecimento de fungos, né? E principalmente porque eles têm esse furinho na lateral, que é por onde as raízes podem crescer e respirar. Certo. E o plástico pode ser utilizado para orquídea? Então, o plástico não é muito recomendado, porque como ele é um material que não absorve água, ele deixa a umidade muito alta aqui dentro, tá? Isso pode apodrecer o material que a orquídea foi plantada, né? E causar o aparecimento de fungo, que é comum nesse tipo de planta. Legal. Então vamos lá plantar? Vamos plantar. Então tá, vamos lá no passo a passo. Vamos lá que eu também quero colocar a mão na massa. Vamos junto. Outra dica legal, Gabi, é o tipo de substrato, tá? O substrato que a orquídea está plantada é o que vai determinar a quantidade de umidade que tem ali, certo? Então, o que a gente vê hoje é carvão vegetal, casca de pinos, fibra de coco, são materiais comuns, tá? Esse substrato aqui que a gente vai usar é um substrato que tem tudo que a orquídea precisa e que vai reter a água na quantidade ideal, certo? Tá? Vamos começar então? Vamos. Vai, já que você quer pôr a mão Então, na massa. Vamos embora. E tem uma quantidade certa para colocar? Tem, a gente vai colocar até metade do vaso mais ou menos e depois a gente vai colocar a planta. Tá. Pra gente ver a altura que tá saindo as folhinhas. Legal, tá bom? legal. Isso. Geralmente, as orquídeas elas são vendidas nesse potinho aqui, tá? Esse potinho aqui, ele é de plástico, então ele não é o mais recomendado, mas ele é só para essa comercialização, tá? Para a planta sair da produção e chegar até o consumidor. Certo. Né?
Então a gente vai tirar a orquídea dessa planta, tá? Com muito cuidado para que a gente não machuque as raízes. Certo. Não tem problema que a orquídea traga um pouco do substrato antigo. Certo. Tá? E aí a gente vai posicionar ela aqui, ó. Veja que ela ficou um pouquinho mais alta que o vaso, né? Eu vou tirar ela, você abaixa um pouquinho o substrato pra gente bem conseguir... aqui no meio, é isso? Isso. Pra gente conseguir chegar numa altura legal. Tá. Vamos ver se dá. Só ainda vamos tirar um pouquinho daqui. Ó. Olha quantas raízes essa orquídea tem, tá vendo? Sim. Então, assim, a gente colocar num vaso que tem os furinhos, a gente dá uma possibilidade da raiz crescer mais do E que esse no vaso tipo de vaso plástico. com furinhos, ele pode ser também utilizado para outras plantas? Então, Sem ser a orquídea? geralmente, a gente só consegue usar esse tipo de vaso furadinho quando a gente vai usar o substrato, Ah, tá? legal. Porque um tipo de terra que não seja com essa, como se diz, granulometria, é muito difícil da gente conseguir entendi. manter ele aqui sem sair. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Ó, agora assim ficou legal. Vamos, segura aqui que eu vou continuar a colocar o substrato pra gente acomodar bem ela, tá? Agora que ela fica bem mais bonita nesse vaso, né? Esse é um tipo de substrato que você vai precisar trocar daqui 1 ano e meio, mais ou menos, tá, Gabi? Certo. Porque com o passar do tempo, esse material é um material que se aproxima do que a planta encontra na natureza, né? E com a umidade, a luminosidade, ele acaba com o tempo se deteriorando. Então a gente vai precisar trocar esse material para que ele consiga absorver essa umidade e os nutrientes que a gente vai colocar ali por mais tempo. Legal, tá bom? Ótimo. Então, Coraline, o que aconteceu com a minha orquídea? Ela, né, eu ganhei, ela tava linda, né, com as flores. Com o tempo, né, as flores caíram. Aí o que aconteceu? Eu deixei ela num canto, né? Eu coloquei ela na área de serviço e ela não floresceu mais, né? E o que aconteceu com ela? Tá, não se preocupe, tá? Cada espécie de orquídea tem um tipo de floração, tá? Tem orquídea que floresce 3 vezes por ano, tem orquídea que floresce 1 vez por ano, né? E não é porque caiu a flor que a orquídea morreu, né? Inclusive você pode continuar cuidando dela, adubando, molhando, que ela vai florescer no outro ano também, tá bom? Certo. E aí, a Forte tem especificamente para as orquídeas os fertilizantes para quando ela está com flor e para quando ela está sem flor também, tá? Quando a gente ganha orquídea, ela sempre está com flor, né? E quando ela perde a flor, a gente fica aguardando ansiosamente a próxima florada. Sim. Né? Então, é legal que a gente fica ali cuidando dela até ela florescer de novo. Aí, então, vamos entender direitinho o que a gente pode fazer para quando a planta tá com flor e quando a planta tá sem flor, tá? Certo. A irrigação, você vai manter ela normalmente, tá? O ideal é 3 vezes por semana, tá? E é sempre bom você observar como que tá o substrato. Se o substrato estiver muito seco, mesmo que não seja ainda o dia de molhar, é bom você molhar. Questão de luminosidade, a orquídea é uma planta que não gosta de muito sol. Então ela não gosta do sol direto, mas ela precisa da luminosidade, tá? Então dentro de casa, colocar ela perto de uma janela, de uma porta, de um lugar que tenha uma forma da luz solar entrar, tá? O que você vai variar são os adubos, né? Os adubos nada mais são do que vitamina para sua planta, tá? Embora ela esteja aqui num substrato legal, com a luz, com água, ela ainda precisa daquelas vitaminas para ela crescer, continuar se desenvolvendo, soltando novas folhas e flores, né? Legal. Aí a Forte tem 2 tipos de fertilizante, tá? Tem o de floração e tem o de manutenção. O de floração você vai usar sempre quando a planta tiver com a florada ou com o botão floral, né? Isso vai ajudar a planta a manter essa flor, a coloração bonita,
né? Tudo que a gente espera que ela dê. E quando ela não tem mais flor, você vai usar a formulação de manutenção. Ah, tá. Ótimo. Aí a Forte tem a embalagem concentrada, quando tem gente que tem bastante orquídea, e tem a embalagem pronto uso também, que é super fácil, tá? Na verdade, o de floração, mesmo que você coloque durante a florada dela, você nunca vai aplicar na flor, tá? Porque a flor é muito delicada, é muito sensível, então você aplica sempre na folha e no substrato. Legal, tá? Ótimo. Então a gente vai ter sempre, assim, mantendo, né, sempre usando os produtos corretos, a gente sempre vai ter a nossa planta ali sempre certinha, para ter sempre a casa também decorada com planta, Lógico, né? com então certeza. Agora eu acho que eu vou ter sempre minha casa decorada com uma orquídea. Com certeza. Vamos treinar? Vamos, eu vou escolher vamos, aqui o de floração e você já pode treinar aqui como você vai adubar a sua orquídea. Ótimo. Agora eu vou ter uma orquídea na minha casa. Isso mesmo. Então você pode pulverizar tanto a folha quanto o substrato, a raiz. Tá? E bem pouquinho, né? Como Isso. Você pode fazer isso a cada 15 dias, tá, Gabi? Certo. E é isso, né? Pode molhar ela toda. Assim. Pode todas mesmo. A parte de baixo e a parte de cima da folha. Toda a parte de baixo. Isso, ela absorve o nutriente por todas as partes. E daí, tem mais algum outro produto que possa manter minha orquídea mais bonita ainda? Tem, Gabi, olha. Esse que eu te mostrei, que você já aplicou, é a linha de fertilizantes líquidos para orquídea, tá? Certo. Além desses, a gente tem a linha Sais, tá? Que é um fertilizante que a Forte vende, tá? Ele é bastante conhecido como adubo azulzinho. E nós temos 3 formulações também, o de crescimento, quando a orquídea é bem pequenininha, o de floração e o de manutenção, tá? Certo. Além disso, a gente tem o Forte Enraizador, que é um produto bastante usado por quem tem orquídea, né? Legal. A raiz da orquídea, ela indica a saúde da planta. Então, se a sua orquídea está com pouca raiz ou está com raízes muito fracas, o ideal é você estimular esse enraizamento, tá? Certo. Esse é um produto que tem bastante fósforo, que estimula o enraizamento, e tem principalmente o extrato de algas marinhas, que estimula o hormônio de crescimento da planta. Ah, legal. Tá? Você pode fazer um tratamento na sua orquídea com esse produto, diluindo 5 ml em 1 litro de água e aplicar uma vez por semana durante 6 semanas. Que ótimo. Tá? Então todos esses produtos garantem que a sua orquídea permaneça linda. Que ótimo, adorei todas essas dicas. Que bom. Gostei mesmo. Então a gente vai ter sempre uma orquídea linda decorando a nossa casa. Com certeza. Adorei todas essas dicas. E também separei esse vaso aqui lindo de plástico, né? Aí eu tive que optar, né? Nós tivemos que optar por outra espécie, né? De planta, né? Que é a cravina. Cravina. Exatamente. Esse vaso aqui, que também encontra lá na Agropecuária do Mané, é um vaso de encaixe. Na verdade é o seguinte, você pode colocar na altura que você quiser, tá? Então ele tem um encaixezinho aqui, ó, que você pode ir empilhando ele, né? Você vai empilhando quantos você quiser e assim formando o seu vaso. Aqui nós colocamos a opção de 2 vasos e tem várias opções de cores também. Na verdade tem esse tom terroso, esse tom de bege, o preto e o verde. Você encontra lá na Agropecuária do Mané. E nós vamos fazer então o plantio aqui na parte de baixo dessas outras aqui para mostrar para vocês como é que fica. Isso. Super lindo aqui para eu decorar qualquer ambiente da sua casa. Lá no Mané, quando eu peguei esses vasos aqui, eles não estavam furados, né? Mas eles já tinham as marcações aqui para serem feitos os furos. Mas aí por que foram feitos os furos, Corali? Então, eles vêm sem o furo porque a gente pode usar como cachepô também, né? A gente compra o vasinho e só encaixa ele aqui. Nesse caso, como a gente está plantando mudas de saquinho, então a gente precisou
fazer esses furinhos, tá? Certo. Para que serve esses furinhos? É para drenagem do vaso, né? Como é um vaso de plástico, então não tem absorção de água e nem tem por onde essa umidade sair, então a gente faz esses furinhos para que a água em excesso da irrigação consiga escoar, tá? Certo. Não é indicado nunca que um vaso ou qualquer outro recipiente que a planta esteja armazene essa água, tá? Certo. Isso apodrece a raiz, principalmente por conta do aparecimento de fungos, tá? Certo. Além dessas marcações aqui dos furinhos que o vaso tem, o furo maior também pode ser feito, tá? Depende muito da planta que você está colocando, né? E do gosto mesmo de quem está fazendo o trabalho. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos. Faz parte também, Gabi, da drenagem, a gente colocar um material no fundo antes da terra para segurar essa terra. Certo. Senão a terra vai escapar pelos furinhos, certo? As pessoas utilizam argila expandida, brita ou seixo de rio mesmo para fazer esse fundo. Como a gente comprou já o substrato de orquídea, é um material também que a gente pode utilizar, tá? Porque é um material que vai conseguir segurar a terra no fundo do vaso. Tá ótimo. Tá? Tá. Então vamos começar colocando ele por baixo. É só uma camadinha mesmo, Tá. para que fique bem forradinho e a terra não escape quando a gente molhar, tá? E a terra. Isso. Ó, esse tipo de vaso é legal a gente observar o seguinte: como esse aqui a gente vai colocar em cima, então nesta parte de baixo a gente vai colocar as mudinhas bem próximas da bordinha, tá? E Certo. somente 3, porque daí aquele lá vai aqui em cima. Certo. Tudo bem? Tá. Então agora vamos começar colocando A terra. a terra. Esse aqui a gente chama de forte condicionador porque não é só uma terra vegetal, tá? Certo. Esse material aqui tem matéria orgânica, já tem um fertilizante específico para o plantio, que é o forte plantio, e já tem um pouquinho de gel também, que é um material, um polímero que retém água, né? Então legal. isso garante com que a planta fica sempre úmida. Tá. Esse tipo de planta aqui, principalmente, é uma planta de sol, é uma planta que precisa que o substrato fique úmido, que a terra fique úmida, exatamente porque ele recebe muita luminosidade. Vamos colocando então. Vamos lá. Vou ajudar. Enquanto você coloca aí, eu vou abrindo os saquinhos, tá? Tá. Lembrar o pessoal também, Gabi, nunca plantar com saquinho, tá? Ah, tá. Uma dica legal, né? Tirar sempre o saquinho da mudinha, é importante. Então aqui a gente vai usar só 3 mudinhas, né? Uma em cada cantinho. E uma dica também, em questão também, quando ela for plantar, ver aquela planta que se adapta ao sol também, é uma dica bem legal, né? Isso é super importante, né? É super importante. Porque Por exemplo, se ela for usar num ambiente interno, né, dentro da casa, para ela usar uma planta que não gosta muito de sol, né? Isso, exatamente. Senão, olha, não adianta molhar, não adianta usar adubo, não adianta usar até muda de uma ótima qualidade. Se ela não tiver no ambiente adequado, ela não vai pra frente, tá? Né? Não vai adiantar nada para deixar uma casa decorada, né? Que se a planta não vai, né? Exatamente. Eu já vou posicionando ela aqui, Gabi, e a gente vai completando depois com a terra, tá? Esse vaso aqui daria para fazer com bastante tipo
de planta, tá? De muda. E uma hortinha aqui, o que você acha? Ah, ia ficar legal também. É. Uma opção muito Olha, bacana. uma dica bem legal, daria né? Pra quem fazer. Tá querendo fazer uma hortinha dentro de casa, sim, né? faz com temperinho. Quem mora em apartamento, né? E tá querendo uma hortinha, né? Exatamente. Bem bacana, porque não ocupa muito espaço, numa cozinha, numa área de serviço, numa varanda, Numa né? varanda, principalmente, né? Que bata sol pelo menos de manhã, que é aquele sol mais fraquinho. Não sei É como bem que... importante. Tem que pôr a terra aí no meio também? Eu não sei. Tem, vamos colocar. A gente vai colocando a terra, Gabi, e vai ajeitando o torrãozinho, tá? Tá, eu vou colocando, você vai só ajeitando então. Tá. A gente procura não deixar tanto o torrão muito próximo, né, da borda do vaso e nem tão afundado, certo. Tá bom? E como a gente faz para manter esse vaso sempre florido? Então, a Forte tem um fertilizante específico para as flores, tá? Que ele ele foi especialmente desenvolvido para esse tipo de planta, que o objetivo é a produção de flor e deixar o vaso bem colorido, bem bonito, né? Aí você vai fazer a aplicação a cada 15 dias, certo. Né? Quando é em vaso, a gente sempre recomenda fazer a diluição antes. Então nós vamos diluir meia colher de chá em 1 litro de água, certo. Tá? E regar o vaso. Legal. Vamos supor que todas essas plantas estivessem num canteiro, tá? E não em vaso. Aí a gente pode utilizar da forma pura do produto. Então você vai aplicar, pulverizar mesmo assim o solo e regar com água em seguida, tá bom? Mas todas as recomendações vêm na embalagem do produto. Tá. Então vou montar esse vaso aqui, a gente pode montar? Pode. Então é importante que essas florzinhas aqui, elas respirem, né? Então mesmo elas estando no vaso de baixo, elas tenham esse espaço para elas respirarem e pegarem sol. Sim, tá ficou bom? Muito lindo. Ficou muito legal. Né? Ficou muito legal, é um vaso assim. Essa planta aqui, ela é uma planta, como você disse, ela precisa um pouco mais de sol, é isso? É uma planta de sol. Ela é uma planta de sol. Ela até tolera um período do dia na sombra, mas ela é de sol. Ela é de sol. Isso. Mas assim, eu posso perfeitamente às vezes colocar ela dentro de casa, depois coloco ela de repente numa área externa. Pode, desde que ela pegue só um período do dia, não tem problema nenhum. Ah, então tá bom. Tá bom? Então assim, fica lindo para decorar qualquer ambiente da nossa casa, fica. Né? É um vaso super legal. Colocar, fazer um jardim, né? Como eu disse, fazer um jardim não, fazer uma horta, né? Uma hortinha, colocar numa varanda e não ocupa espaço, né? Porque a gente vai subindo, vai empilhando ele. Só lembrando que todos esses produtos que utilizamos aqui nesse vídeo você encontra na Agropecuária do Mané. Estou deixando o contato aqui para vocês e se você ficou com qualquer dúvida nesse vídeo, ficou com dúvidas sobre plantio, dúvidas a respeito sobre esse vaso, manda aqui nos comentários, manda também, né, para o pessoal aqui da Forte, que eles podem tirar a dúvida de vocês, manda uma mensagem, tem o e-mail deles também, né? Tem site, tem o Facebook, que a gente pode dar todo esse auxílio, esse respaldo, né? Tirar as dúvidas. E o site também está à disposição, tem o saque, o telefone certinho. Obrigada a você, Gabi, pela oportunidade, por esse trabalho lindo que a gente fez. Agora você já pode ficar com a casa colorida. É isso mesmo. Agora vocês podem pegar e colocar, ó, a mão realmente, não é nem na massa, colocar a mão na areia, né? Na areia, colocar terra. A mão na terra, gente. Deixar a mão assim, ó, pretinha. Igual a gente aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e deixar a casa de vocês muito mais verde, muito mais colorida. Um beijo e até a próxima dica. Tchau!